Agora é hora da Palavra de Deus. Prepare o seu coração e ouça a voz de Deus. Olá, gente, que maravilha! Estamos mais uma vez juntos aqui no culto de celebração online da Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem cujo tema é a diferença. A diferença. E essa mensagem está baseada em Salmo de número 1. No Salmo de número 1. Nós vamos pegar o primeiro Salmo da Bíblia e nós vamos mergulhar nele e profundamente analisarmos as várias facetas desses poucos versículos que tem esse salmo. É um salmo curto, um salmo de 5, 6, 7 versículos. É um salmo bem curto. E nós vamos mergulhar nele e nós vamos tirar lições preciosas. E por que? Você deve estar se perguntando, por que o tema dessa mensagem é a diferença? Baseada em Salmo 1. É porque no primeiro salmo da Bíblia, o cerne, a essência desse salmo é a diferença entre o justo e o injusto, o ímpio e aquele que é dedicado a Deus, aquele que serve a Deus. A vida diferente da pessoa que serve e segue a Deus. Você está pronto para a gente fazer essa viagem aqui no Salmo de número 1? Vamos lá então? Eu vou ler os primeiros 5 versículos, não vou ler todos, mas apenas os 5 partes dos 5 primeiros versículos. Vamos lá, versículo 1 do Salmo de número 1, primeiro Salmo da Bíblia, diz assim: Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios. Pulando para o 2, versículo 2. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita em sua lei de dia e de noite. Versículo 3. Esse homem é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Ele dá fruto na sua época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que ele empreende prospera. E o versículo 4. Os ímpios não são assim. Olha a diferença. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Versículo 5. Por isso não suportarão o juízo. Já deu para você perceber que o primeiro salmo, ele vai mostrando a diferença do ímpio, por isso que no versículo 4, ele fala, mas os ímpios não são assim, assim como eles não prosperam, prosperidade verdadeira, a bênção do Senhor, diz a Bíblia, acrescenta e com ela não traz dores. Muitas vezes você vê uma pessoa que ela não serve a Deus, ela é uma pessoa ímpia. Depois eu vou explicar o que significa ímpia, para nós não usarmos esse termo levianamente, usarmos esse termo de uma forma errada. Mas muitas vezes o cristão, ele olha para a vida do ímpio, entre aspas, aquela pessoa que não serve a Deus, e ele diz, mas aquela pessoa tem um bom carro, aquela pessoa tem uma boa casa, mas sabe, você não está na pele daquela pessoa, você não está dentro do sapato dela, para saber onde aperta o calo. Ou seja, você não sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Talvez a vida daquela pessoa seja uma vida só de fachada, seja uma vida só de capa, mas por detrás daquilo há uma vida sofrida, há um casamento apenas de fachada, apenas para inglês ver, não é um casamento verdadeiro. E muitas vezes essa pessoa, ela anda num carro que ela está devendo, já está em busca e apreensão, a casa dela também está prestes a ser perdida. Por quê? Porque tudo que a pessoa tem não é dela, tudo é financiado. Então, gente, nós não vamos julgar por aparência. Então, aqui a Bíblia fala claramente no Salmo 1, a diferença. Deixa-me te falar algo profundamente, muito profundo. Você e eu fomos chamados por Deus para fazermos a diferença nesse mundo. A Bíblia diz que nós somos sal da terra. Nós somos a luz do mundo. O sal faz toda a diferença. O sal faz toda a diferença. Por que faz a diferença?
Porque sem sal a comida fica sem gosto. Sem sal perde o sentido de você comer aquela comida, perde o gosto, perde o sabor da comida, né? Então, olha só, a diferença. Vamos lá, versículo 1. Vamos tirar algumas lições poderosas aqui. Feliz o homem, Salmo 1, versículo 1. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios. Ou seja, abençoado é o homem. Na versão tradicional do português, da Bíblia em português, na revista e atualizada, a versão mais usada em português, a Bíblia nesse versículo diz assim, nessa versão, bem-aventurado o homem. O que é bem-aventurado? É feliz, é abençoado, é próspero. Então, feliz, abençoado, próspero é o homem que não procede, o homem e a mulher, né, o ser humano, a pessoa, que não procede conforme o conselho dos ímpios. O conselho que você segue determina o futuro que você cria. O conselho que você segue determina o futuro que você cria. Aminon seguiu o conselho do seu amigo astuto e ele acabou assassinado, estuprou a sua meia-irmã e acabou assassinado. Roboão seguiu o conselho dos jovens que haviam crescido com ele e respondeu duramente a Jeroboão e as tribos do norte, e o seu reino foi dividido. Quando você ouve a voz errada, tudo dá errado na sua vida. O que eu disse? Eu disse que quando você ouve a voz errada, tudo dá errado na sua vida. A voz que te orienta determina o teu destino. A voz que te orienta determina o teu destino. É por isso que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, então todas essas bênçãos te seguirão. Olha só, não é você perseguindo as bênçãos, são as bênçãos perseguindo você. Então todas essas bênçãos te seguirão e te alcançarão, ou o alcançarão. O seguirão e o alcançarão. Então feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios. No dicionário Priberam, da língua portuguesa, a palavra conselho, ela é dado um sinônimo para a palavra conselho, e esse sinônimo é critério. Vamos trocar aqui, vamos ler esse texto usando a palavra critério. Feliz o homem que não procede conforme o critério dos ímpios. Você é assim? Você está na igreja, sabe? Você pode estar na igreja, você pode dizer que você é evangélico, que você é cristão, que você é um servo de Deus, mas a palavra convence, mas o testemunho arrasta, já diz a sabedoria popular. É o nosso testemunho de vida, são nossos frutos. Jesus disse, são pelos frutos que se conhece a árvore. Então você vai conhecer a árvore como? Pelos seus frutos. O fruto que aquela árvore dá. Você conhece que o pé é de mangueira, a prova é que ele dá mangas. Você nunca vai ver uma mangueira dando maracujá, não é verdade? Então olha só, a diferença, feliz o homem que não procede conforme o critério dos ímpios. Uma vez alguém disse para um pastor, em algum lugar desse mundo ele disse assim, essa pessoa disse assim, pastor, o que o senhor prega é muito lindo, mas esse mundo aí fora é uma selva, e quando nós estamos numa selva, nós temos que virar bicho. Deixa-me te dizer algo, se você é cristão, se você serve a Deus, se você ama Deus, se você é uma pessoa dedicada a Deus, se você quer ir para o céu, se você quer realmente que o seu nome permaneça escrito no livro da vida, você e eu, nós não podemos virar bichos nesse mundo. O mundo pode sim ser uma selva, concordo com aquela pessoa. O mundo aí fora é uma selva. Porém, quando você é um seguidor de Jesus, quando você segue a Jesus e quando você serve a Jesus de verdade, você não vai virar bicho nesse mundo. Você vai ser uma ovelha no meio de lobos. Você vai ser uma ovelha no meio de lobos. Então, olha só.
Feliz o homem que não procede conforme o critério dos ímpios. Há pessoas que dizem assim, mas fulano de tal faz isso. Mas todo mundo faz isso. Mas você não é todo mundo. Você não foi chamado para ser igual a todo mundo. Você é diferenciado, você é como José, a unção de José está sobre você. A Bíblia diz que José foi distinguido dentre os seus irmãos, ele foi diferenciado, ele foi distinguido, ele foi destacado dos outros irmãos. Assim é você. Você diz assim, pastor, mas todo mundo na minha empresa chega atrasado. Mas você não é todo mundo, você é luz do mundo, sal da terra. Você é sacerdote real, você é sacerdócio real, você é nação santa, você e eu somos povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos. Alguns dizem, não vou colocar isso como dogma, mas alguns dizem que a palavra cristão significa pequeno Cristo. Primeiro lugar onde os cristãos foram chamados assim, onde os seguidores de Jesus foram chamados assim, foi lá em Antioquia, naquele grande avivamento em Antioquia, lá na Bíblia, né? E foi lá que eles foram chamados primeiramente de cristãos, pequenos cristos. Por que pequenos cristos? Porque revelavam o caráter de Cristo, viviam a vida de Cristo. Falaram uma vez, um grupo de missionários uma vez, estava tentando evangelizar o grande líder indiano Mahatma Gandhi. E disseram para ele assim, Senhor Gandhi, o senhor não crê no Cristo? Por que o Senhor não crê em Cristo? Mahatma Gandhi respondeu, no vosso Cristo eu creio. O que eu não creio é no vosso cristianismo. Olha só que resposta, né? É uma resposta para fazer-nos pensar sobre o nosso cristianismo. Mahatma Gandhi disse, no vosso Cristo eu creio. O que eu não creio é no vosso cristianismo. Esse cristianismo que mente para as pessoas. Esse cristianismo que não há diferença. Você olha para a vida da pessoa, você vê o ímpio enrolado e você vê o seguidor de Jesus enrolado. Que cristianismo é esse? Que evangelho é esse que não faz uma diferença na vida das pessoas? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então, muitas pessoas, uma vez eu estava conversando com alguém, ele disse assim para mim, eu não sei se ele sabia se eu era pastor ou não, mas ele disse assim, eu não alugo as minhas casas para evangélicos. Eu fiquei pensativo, perguntei por quê? Ele disse, porque todos os evangélicos com os quais eu fiz negócios, para os quais eu aluguei minhas casas, eles me enrolaram. Que cristianismo é esse? Que diferença é essa? Não há diferença. Muitas vezes os empresários cristãos fazem as mesmas manobras que os empresários não cristãos fazem. Se você é empresário cristão, você precisa fazer a diferença. Feliz, abençoado, próspero é o homem, é a pessoa que não procede conforme os critérios dos ímpios. Não siga os critérios dos ímpios. Mas tem que subornar os fiscais. Você não precisa subornar fiscais para prosperar. O Jeová Jireh está sobre a sua vida. É o Deus da sua empresa. Se o Jeová Jireh for o sócio da tua empresa, for o sócio dos teus negócios, você vai prosperar sem maracutaias, sem cambalachos. Você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença onde você está. Sabe? Muitas vezes nós olhamos para a vida dos cristãos e nós não conseguimos, não todos, claro, talvez não você que está do outro lado, mas muitas vezes nós não vemos diferença entre o ímpio e o justo, entre os justos e os injustos, entre os filhos de Deus e os filhos desse mundo. Mas Salmo 1 diz que feliz é o homem que não procede segundo o conselho. Qual é o conselho desse mundo? Se você estiver com um problema no seu casamento, e você for pedir um conselho para um ímpio, para uma pessoa que não teme a Deus, o que a pessoa vai falar para você? A pessoa que não segue os critérios de Deus, da palavra de Deus, o que ela vai dizer para você?
Ah, se seu marido está traindo você, trai eu também. Olho por olho, dente por dente. Ainda pode até usar a Bíblia, né, para isso. Mas olho por olho, dente por dente. Se seu marido trai você, faça pior com ele. Mas esse não é o conselho justo de Deus. Você foi chamado e você foi chamada, nós fomos chamados para brilharmos nesse mundo. Feliz o homem que não procede conforme o conselho ou critério dos ímpios. O conselho que você segue determina o futuro que você cria. Se você... Olha só. Agora, quem são os ímpios? Tá, entendi que são conselhos, critérios. Eu não posso eu não posso viver minha vida segundo os critérios desse mundo. A Bíblia diz, Romanos 12, 2 diz assim: não vos conformeis, não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida, para as suas vidas. Agora, o que é o ímpio? Muitas pessoas usam esse termo erradamente. Usam, aquela pessoa é o ímpio, aquela pessoa... Você sabe que pode ter ímpios na igreja? Não estou falando na nossa. Mas podem ter pessoas que vão à igreja todo domingo e sejam pessoas ímpias. Porque ímpio não é uma coisa que tem a ver com você ir à igreja ou não. Ímpio é um estilo de vida. A palavra ímpio, o que quer dizer ímpio? Na raiz da sua palavra. Quer dizer, pius, essa palavra pius, quer dizer dedicado, quer dizer devoto, quer dizer uma pessoa que é compromissada, dedicada. Isso é pius. Houve até um papa que foi chamado de pio, dedicado, Dedicado a quê? Dedicado a Deus. Quem é o pius? Pius ou pio, É aquela pessoa que é... Daí que veio a palavra piedosa, Aquela pessoa que é dedicada a Deus, aquela pessoa que é dedicada ao serviço de Deus, aquela pessoa que é devota de Deus, no caso, Aquela pessoa que é compromissada com as coisas de Deus. Esse é o pius. O que é o ímpios, A pessoa que é ímpia é o contrário, é o oposto, é o antônimo, É a pessoa que não é dedicada a Deus, a pessoa que não é compromissada com Deus, a pessoa que não é devota às coisas de Deus, ela não é dedicada, ela não é zelosa nas coisas de Deus, nos princípios de Deus. Você entendeu o que é ímpio? Ímpio é qualquer pessoa que não é dedicada a Deus. Isso é ímpio, qualquer pessoa que não é dedicada a Deus. Pius é dedicado, a palavra pius é dedicada. Dedicada é uma pessoa que é compromissada com as coisas, zelosa das coisas de Deus, compromissada com Deus. O contrário, ímpio, é uma pessoa que ao contrário disso, que não é dedicada, é relaxada com as coisas de Deus, não tem compromisso com Deus. Sabe? Há muitas pessoas, infelizmente, que estão nas igrejas e que não são compromissadas com Deus. Não são compromissadas com Deus. Deixe-me lhe dizer algo. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Na época de João, o apóstolo João escreve na sua primeira carta: filhinhos, essa já é a última hora. Se há 2.000 anos atrás era a última hora, imagine agora. Se João fosse escrever uma carta para a igreja agora, eu digo apóstolo João, não digo pregadores modernos. Pregadores modernos modernizaram o evangelho. Estou falando o apóstolo João. Sabe o que ele escreveria? Filhinhos, igreja, nós estamos vivendo o último segundo da nossa história. O último segundo da nossa história. Então, feliz o homem que não procede conforme o conselho ou o critério dos ímpios. O conselho daqueles que não temem a Deus. Conforme o conselho daqueles que não têm compromisso com Deus. Conforme o conselho daqueles, o estilo de vida daquelas pessoas que não são dedicadas a Deus. Que não levam a sério as coisas de Deus. Isso é um ímpio. Isso é um ímpio. Um ímpio é qualquer pessoa dentro da igreja ou não. Qualquer pessoa, a pessoa se diz cristão, mas às vezes ela é uma pessoa ímpia. Ela não tem compromisso com Deus. Ela não tem compromisso com as coisas de Deus. Ela não leva as coisas de Deus a sério. Ela não leva as coisas de Deus a sério. Isso é a diferença. A diferença. Enquanto eu estava meditando sobre esse texto, Deus me falou, muitos querem viver uma frase, que não é uma frase, é um insight, uma revelação de Deus, que até hoje me faz pensar. Muitos querem viver como ímpios.
Muitos querem viver como ímpios e colher como justos. Foi isso que Deus me falou. Ele disse, meu filho, muitos querem viver como ímpios dentro da igreja. Querem viver como ímpios e colher como justos. Isto é impossível. Impossível. Você, talvez que esteja do outro lado, deixa-me te dizer algo. Eu não estou bravo. Eu não estou... mas é muito forte essa palavra. Porque há diferença. Deus nos chamou, Deus chamou você para fazer a diferença. Se você for um empresário igual aos outros, por que Deus vai te abençoar? Se você faz negócios como os ímpios, como Deus vai ser glorificado nos seus negócios? Sabe, se nós administramos nossas finanças de acordo com critérios mundanos, ímpios, daquelas pessoas que não temem. O que é ímpio? Ímpio é a pessoa que não é dedicada a Deus, que não teme a Deus, que não é compromissada com Deus. Estou falando a raiz da palavra. É isso que significa ímpio. Pode ser uma pessoa que esteja dentro da igreja, pode ser uma pessoa que frequente a igreja todos os domingos e seja uma pessoa ímpia, uma pessoa que não é dedicada a Deus, que não é compromissada com os valores de Deus. Sabe, quando a pessoa enrola os outros, mas ela se diz cristã, mas ela enrola os outros, ela segue os mesmos critérios desse mundo. Se você, ou eu, né, você é enfático, mas se você, olha, muitos querem, repetir aquela frase, muitos querem viver como ímpios e colher como justos. Isso é impossível. E Deus falou para mim, se você viver como os ímpios, olha só essa... Abre teu coração. Isso é uma palavra rema de Deus. Se você viver como os ímpios, você vai colher com os ímpios. Se você viver como os ímpios, aqueles que não são dedicados a Deus, aqueles que não têm respeito pelas coisas de Deus, aqueles que não têm compromisso com Deus, aqueles que não são dedicados a Deus, não vivem uma vida dedicada a Ele de verdade, não servem a Deus de coração. Se você viver como os ímpios, você vai colher com os ímpios. Há muitos cristãos, infelizmente, que estão colhendo com os ímpios no seu casamento, estão colhendo com os ímpios nas suas finanças são uma bagunça total, é pendurado no cheque especial, digo isso com todo carinho, é pendurado no cheque especial, é devendo para agiota. Você não pode viver como um ímpio, você tem Deus no seu coração, você e eu fomos chamados para brilhar como luz nesse mundo, nós somos luz desse mundo, sal da terra. Nós fomos chamados, você e eu fomos chamados para fazermos a diferença nessa terra, para sermos distinguidos, não para ser mais um, não ser como uma Maria vai com as outras. Se você viver como os ímpios, você vai colher com os ímpios. E o que os ímpios colhem? Destruição, bagunça. É isso que os ímpios colhem. Mas você não foi chamado para isso. Você foi chamado, o Deus que está sobre você é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, é o Jeová Rafa, o Deus da cura, é o Jeová Shalom, o Deus que traz a paz para a tua casa, a paz para os teus negócios, a paz para a tua alma. Deus quer te prosperar, Deus quer te elevar, Deus quer te tirar, Deus quer usar a sua vida, a minha vida, como um testemunho vivo para a sua glória. Ele quer que a sua empresa, seus negócios sejam usados para a glória de Deus. Se você viver, muitos querem viver como os ímpios e colher com os justos. Isso é impossível. Se você viver como os ímpios, você vai colher com os ímpios. Você tem colhido a colheita? Você tem colhido a colheita dos ímpios? Você olha para a sua vida, na sua vida financeira, você tem colhido a colheita dos ímpios? Quem sabe você tem vivido como um ímpio nas suas finanças? O ímpio não honra a Deus com seus dízimos. Ele não está nem aí para dízimo. O ímpio não quer saber de dízimo. Ele não quer saber de ofertar na casa de Deus. Ele não quer saber. Se você falar sobre dízimo para um ímpio,
Uma pessoa que não é dedicada a Deus, sabe o que ele vai dizer? Alguns vão dizer, eu não vou dar dinheiro para pastor, eu não vou dar dinheiro para a igreja. É isso que os ímpios acham. E há cristãos, às vezes, que estão dentro das igrejas e acham exatamente isso. Eles estão seguindo o conselho dos ímpios. Eles não estão nem aí para o dízimo, não estão nem aí para a oferta, sabe? Na hora do culto eles vão, mas se der certo, se não der, está na hora de nós termos a diferença, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E ele não vem buscar ímpio. Ímpio não vai para o céu. Os ímpios não vão para o céu. Número 2, versículo 2. Feliz, abençoado, bem-aventurado, aquele que se compraz no serviço do Senhor. Aquele que se compraz quer dizer que tem prazer. Feliz aquele que tem prazer no serviço do Senhor e medita em sua lei de dia e de noite. Essa é a diferença. Qual é a diferença entre os ímpios e aqueles que não são ímpios? E os pios, né? Os que são dedicados a Deus. Os filhos de Deus. Qual é a diferença entre os justos e os injustos? Porque os justos se comprazem no serviço do Senhor, em servir a Deus. Eles têm alegria em servir a Deus. E eles meditam, eles honram a palavra de Deus. Salmo de número 100, versículos 1 e 2 diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Salmo 100, 1 e 2 diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Olha só, sirvam ao Senhor com alegria. Você é um líder de célula, sirva ao Senhor com alegria. Você é um pregador, sirva ao Senhor com alegria. Você está no ministério de louvor, bem-aventurado o homem que se compraz, que tem o seu prazer em servir a Deus no serviço do Senhor. Sirva ao Senhor com alegria no ministério de louvor. Você está no Pasquides, sirva ao Senhor com alegria. Você faz parte da mídia, sirva ao Senhor com alegria. Você está discipulando pessoas, sirva ao Senhor com alegria. Você é empresário, o seu empreendimento é o seu ministério. Você não sabia disso, mas deixe-me lhe dizer, o seu empreendimento, a sua empresa, não é apenas um negócio, é um ministério. Deus quer usar a sua empresa para glorificar o seu nome aqui na terra. Sirva ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com alegria. Se você está perto de alguém ao seu lado, diga para aquela pessoa: sirva ao Senhor com alegria. Muitas pessoas, ou algumas pessoas não têm alegria de servir a Deus. Sabe, no Salmo de Davi, Salmo 122 no versículo 1, Salmo 122 no versículo 1, diz assim Davi: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos ao culto, vamos à célula, vamos à comunhão, vamos servir a Deus. Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem alegria de servir a Deus? Você ainda tem aquela alegria quando está chegando domingo, sabe? Isso não afeta só ovelhas, isso pode afetar pastores, pregadores. Eu tenho que vigiar meu coração, eu tenho que cuidar do meu coração, eu tenho que manter a chama da paixão, de dedicação a Deus na minha vida. É por isso que Romanos 12:1, o apóstolo Paulo dizendo, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, que é a vossa adoração racional, inteligente, lógica. Sabe? Será que eu ainda estou empolgado de ir para a igreja domingo para pregar? Servi ao Senhor com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Opa, hoje vai ter célula. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a célula. Alegrei-me quando me disseram, vamos para o ensaio, ensaiarmos para louvarmos a Deus. Alegrei-me quando me disseram, hoje nós vamos ter a sala do Pasquides. Alegrei-me quando me disseram, vamos fazer uma visita para alguém. Alegrei-me quando me disseram, hoje é o dia do culto online. Alegrei-me quando me disseram, vamos para o culto presencial. Já abriram as inscrições para o culto presencial. Vamos servir a Deus. Você tem servido a Deus com alegria?
Bem-aventurado o homem que se compraz no serviço do Senhor, em servir a Deus e medita na sua lei. Servi ao Senhor com alegria, Salmo 100. Servi ao Senhor com alegria. Deus ama quem dá com alegria, quem serve com alegria. Você sabe por que Neemias, quando ele foi se apresentar ao rei, e o rei notou que Neemias era copeiro do rei. Você sabe por que ele ficou preocupado? Você sabe por que ele ficou preocupado? Porque você não pode se apresentar diante do rei, ainda mais sendo copeiro dele, um homem de confiança, triste. Alguma coisa errada. A mesma coisa, nós não podemos nos apresentar a Deus assim. Servir ao Senhor com alegria. Entrai por suas portas com ações de graça, e em seus átrios com hinos de louvor. Entrai por suas portas com louvor. Entra na igreja adorando a Deus. Entra na presença de Deus adorando o seu santo nome. Você ainda tem alegria de servir a Deus. Se você não tem mais, talvez você esteja do outro lado dessa tela e você diga: pastor, eu perdi a alegria de servir a Deus. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo vai reavivar essa paixão dentro de você hoje, e você vai ser uma chama para Deus. Você vai ser mais dedicado do que antes da pandemia. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Versículo 3. Esse homem que faz a diferença, o justo, ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Ele dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo que ele empreende, prospera. Tudo que ele empreende, prospera. Todos os seus negócios dão certo. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Ela sempre está cheia de vida. Suas folhas jamais secam. Jamais secam, jamais murcham. É isso que diz aqui: sua folhagem jamais murchará. Em tempos de chuva, tempo de chuva, de bonança, ela está brilhando as folhas, a folhagem. Aquela árvore, ela é frondosa. Quando vem o verão, quando vem o sol escaldante aqui do norte, não é verdade? Quando vem o verão, aquela árvore continua frondosa, firme, porque ela está plantada junto à corrente das águas, e as águas são a palavra de Deus. A água é a palavra de Deus. Isso é que é água. A água é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E tudo que esse homem faz, prospera. Sabe? Há pessoas que já foram abalados pelo coronavírus. Veio essa crise e alguns esfriaram. E alguns já estão esfriando na fé, estão desanimados. Será que você estava plantado junto às águas? Eu te convido a você fundamentar a sua vida, plantar a sua vida junto à corrente das águas, porque pode vir as crises, mas a sua folhagem não secará. E você sempre vai ter vida, vida com Deus, vida de Deus, vida em Deus. Jesus disse em Mateus 7, 24 a 25, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, que água da palavra, e as pratica, será comparado a um homem prudente, um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram o rio, veio a crise do coronavírus, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou. Por que, Jesus? Porque ela tinha sido construída sobre a rocha. Sobre a rocha. Você é assim, eu sou assim. Será que nós somos diferentes como essa árvore plantada junto às correntes das águas? Faça chuva ou faça sol, ela está forte, firme, inabalável. Ela está forte e firme porque ela está recebendo nutrientes da fonte das águas, que é Jesus, o Verbo de Deus, o Logos de Deus, a Palavra de Deus, a vida de Deus.
Salmo 125, versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Muitas pessoas confiavam no dinheiro, muitas pessoas confiavam nos seus negócios, muitas pessoas confiavam no emprego, muitas pessoas confiavam na sua própria sabedoria. Mas quando veio a crise e tudo que era abalável foi abalado, tudo que era abalável foi abalado. Essa pessoa também se abalou. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que são pios, aqueles que são dedicados a Deus, que se plantaram junto às correntes das águas, são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Deixa-me te dizer algo, uma frase que Deus me deu, um insight, uma revelação que Deus me deu durante a pandemia do coronavírus, há alguns meses atrás. Ele disse assim: só o que é abalável pode ser abalado. Só o que é abalável pode ser abalado. Eu disse, mas como assim, Deus? Ele disse, o coronavírus não pode abalar e não abalou o céu, não abalou o reino de Deus. O trono de Deus é inabalável, nada pode abalar a Deus. Se eu estou com Deus e nada pode abalar o meu Deus, nada pode me abalar, porque o meu espírito... Outra coisa, o nosso espírito é inabalável, não pode ser abalado, está noutra esfera, noutro espectro. Está no espectro, na esfera, no âmbito espiritual. Não pode ser abalado. Sua casa pode ser abalada. Por isso que Jesus disse, não construam riquezas, não ajuntem tesouros na terra onde o ladrão rouba, onde a traça consome, onde o ferrugem corrói. Aqui na terra as coisas são abaladas. Muitos cristãos e muitos de nós estávamos tão focados nessa terra, querendo construir tantas coisas nessa terra, e nós devemos construir, nós vamos prosperar, mas nós temos que saber que nós não somos dessa terra. Nós não podemos nos apaixonar tanto por esse mundo ao ponto de amarmos mais o mundo do que amarmos a Deus, porque o mundo é abalável. A Bíblia diz que antes de Jesus voltar, os céus serão abalados, o mundo será abalado, haverá terremotos e tsunamis, e haverá fomes e pestes e guerras, e até os seres celestiais serão abalados. O sol escurecerá, a lua virará, se tornará uma lua de sangue, as estrelas cairão do céu, o céu será tirado como uma cortina. Tudo que é abalável vai ser abalado na volta de Jesus. Mas sabe o que não vai ser abalado? A igreja verdadeira de Jesus. Se você serve a Jesus de verdade, você não pode ser abalado, porque só o que é abalável pode ser abalado. No versículo 4 agora, versículo 4 diz assim, de Salmo 1, os ímpios não são assim. Assim como? Aí que está a diferença. Assim, os ímpios não são assim. Assim como? Assim como descrito no versículo 3. Como o justo. O ímpio não é como o justo. Eis a diferença. O ímpio não é como o justo. Por quê? Porque o justo é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que dá fruto na época própria. A sua folhagem, a sua vida jamais murchará. Tudo que o justo faz, empreende, prospera. Mas o ímpio não é assim, versículo 4. Os ímpios não são assim. Quem são os ímpios, meus irmãos? As pessoas que não são dedicadas a Deus. A pessoa pode dizer que é evangélica, a pessoa pode dizer o que ela quiser, mas se ela não é dedicada a Deus, se ela não serve a Deus, se ela não é dedicada, compromissada com Deus, ela é uma ímpia. Ela é uma pessoa que pelo menos está seguindo o conselho dos ímpios, no sentido da palavra. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Sabe? Esse vento do coronavírus levou muitos ímpios. Levou muitos ímpios. O que eu quero dizer? Levou para a morte? Não estou dizendo que levou para a morte. Levou para o desânimo. Muitas pessoas, algumas pessoas, não poucas pessoas, mas desanimadas. Porque foram abaladas. Só o que é abalável na sua vida pode ser abalado na sua vida. Vou repetir, só o que é abalável na sua vida pode ser abalado na sua vida. Se eu estou baseando a minha vida no céu, e o céu é inabalável, nada pode me abalar.
se eu estou olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé. E a minha fé está firmada não no pastor, não no bispo, não no líder, não no apóstolo, não no grande pregador da TV, não em homens. Eu não está firmada em homens, mas a minha fé está firmada em Deus. A minha vida é inabalável. A sua vida passa a ser inabalável. Os ímpios não são assim, são como pó que é levado, outra tradução diz que é como pó que é levado, projetado, levado pela face da terra pelo vento. Por isso, versículo 5 para a gente terminar, os ímpios não suportarão o juízo. Quando vier o juízo de Deus, os ímpios vão desfalecer. Não você, meu querido. Não você. Na semana que vem eu vou pregar uma mensagem sobre o retorno de Jesus, se tudo der certo, se Deus quiser. Eu vou falar sobre o retorno de Jesus. Quando as coisas começarem a ser abaladas, nós não vamos nos abalar. Por que nós não devemos nos abalar? Jesus disse que quando nós vimos essas coisas acontecendo, está escrito na Bíblia, mas isso é para o próximo domingo, ok? Mas quando nós vimos essas coisas acontecendo, esses sinais, não é para nós desfalecermos, não é para nós desmaiarmos de medo, é para nós levantarmos. Jesus disse assim, para nós levantarmos a nossa cabeça bem firme, porque a nossa esperança, a nossa salvação já está vindo, a nossa redenção. Quem é a nossa salvação? Quem é a nossa redenção? É Jesus. O coronavírus é um sinal. O coronavírus é um sinal, é o princípio das dores. Talvez vai haver guerras. Os poderes do céu vão ser abalados. Mas nós não vamos ser abalados porque nós estamos esperando por isso, porque nós sabemos que tudo isso precede, é o prelúdio da volta de Jesus. E nós, você e eu, que somos pios, dedicados a Deus, nós estamos dizendo, como no livro de Apocalipse, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Hoje eu falei sobre a diferença. Salmo 1, a diferença. A diferença de quê? A diferença entre a pessoa que serve a Deus e a pessoa que não serve a Deus. A diferença entre aquele que segue o conselho do ímpio e aquele que não segue o conselho do ímpio. A diferença entre a pessoa que é plantada junto à corrente das águas, a pessoa que se alimenta, que tira os seus nutrientes da palavra de Deus. Ela dá fruto no seu devido tempo. Faça chuva, faça sol, sua folhagem está sempre verde. Só o que é abalado na sua vida é o que é abalável na sua vida. Só o que for abalável na sua vida poderá ser abalado na sua vida.